Hoje eu vou falar aqui sobre ruídos em circuitos analógicos. Essa é a primeira prática do laboratório de instrumentação eletrônica. Então vamos lá. Primeiramente a gente recebeu dados do osciloscópio de 4 resistores e a partir desses dados a gente fez as análises. Então aqui a gente teve 4 resistores, o de 150K, 150K primeira ordem com capacitor, 390 com capacitor. A primeira coisa que foi feita foi traçada a curva aqui, né? Tensão por tempo, que a gente tem para cada um dos resistores. E a gente vai fazer a análise de cada uma dessas posteriormente, por isso que agora hoje eu vou passar aqui. Então, para cada um dos resistores, foram traçados os dados estatísticos. Então, a gente tem aqui a média, o desvio, mínimo, máximo. Esse amplitude aqui, na verdade, o amp é para traçar a curva média. Eu peguei aqui o intervalo de variação. E depois aqui eu peguei para pegar a distribuição normal. Então, para cada um desses resistores, eu tracei aqui essa curva de distribuição normal. E o que ela significa? Significa que nesse intervalo aqui de pico, existe uma maior probabilidade do ruído ter intensidade por volta desse valor aqui. Então, nesse caso aqui, é 0, alguma coisa, né? Entre 0 e 0 e menos 0,005. A gente observa aqui também. Bom, eu fiz a mesma coisa aqui para os demais resistores. Então, esse aqui, eu observo que a probabilidade maior dos valores estarem em torno desse valor aqui, que daqui a pouquinho a gente vai ver na tabela também, que é entre 0 e 0,005. Então, a gente pode olhar nesse outro gráfico aqui, que eu tenho uma densidade maior exatamente em volta desses valores mesmo. Aqui para o resistor de 390 ohms. Lembrando que eu também aqui fiz a variância. Só que eu esqueci de colocar nesse código, eu acabei colocando embaixo lá, calculando depois. Então, por último aqui, eu tenho... Aliás, esse aqui é o de 390, então a gente vê a variação aqui, ela é bem menor, né? A probabilidade maior de estar entre 1 mili. Então, a probabilidade do ruído, né, ter intensidade em torno de 1 mili. E a gente tem aqui agora o 390 com capacitor. A gente vê aqui que a probabilidade maior do ruído está nesse valor aqui, de 8 vezes 10 a menos 4. Então, ruído com intensidade maior nessa faixa. Então, aqui eu peguei os dados estatísticos para cada um dos capacitores, dos resistores, média, variância, desvio padrão, máximo e mínimo. Então, a gente tem os valores aqui invertidos, né? A gente observa que a média para o resistor de 390 com capacitor, ela é a menor delas, também apresenta menor valor de variância, menor desvio padrão, menor máximo e menor mínimo também. Na verdade, menor máximo, isso. Então, respondendo as perguntas a partir das análises, a gente tem aqui, desprezando-se quaisquer variações de temperatura porventura possam ter acontecido no laboratório, qual dos dois resistores possui maior resistência? Então, aqui a gente confirma, né, que o que possui maior resistência é o de 150K, porque é uma relação diretamente proporcional. Então, quanto maior a resistência, maior o nível de ruído. Então, a gente vê aqui que maior o nível de ruído ficou com o resistor de 150K. Qual o efeito do capacitor na geração do ruído? Explique esse efeito com base nos números obtidos para as medições.